E para estruturar esse grupo, né, assim, de conceitos ou essas formas, né, que a gente usa para criar os objetos, que são as classes, né, essas formas que a gente usa para criar os objetos, nós podemos representar a solução ou a estrutura do nosso código em função dessas formas, em função dessas classes, né? E, claro, o seu relacionamento com os objetos. Então, nós temos alguns relacionamentos ou algumas características que a gente pode e deve se utilizar para modelar, para representar a solução do nosso software. Tá? Então, temos classificação e instanciação, justamente o fenômeno de definição ou criação de objetos a partir das classes. Né? Também temos algumas hierarquias, como generalização e especialização, que é a hierarquia de herança, que não iremos enfatizar muito. Né? Na verdade, não iremos enfatizar nessa disciplina, porque não vai ser necessário para os nossos propósitos, mas quem tiver curiosidade pode ir atrás dos conteúdos de orientação a objetos. Eu tenho, inclusive, aqui, né, gravados e disponibilizados no contexto da disciplina de programação orientada a objetos. E também relacionamento de agregação e decomposição. Esse sim será bem útil e nós utilizaremos aqui para representar nossas estruturas de dados, tanto lineares quanto não lineares, hierárquicas. Né? Então, o que veremos com maior ênfase, classificação e instanciação e agregação e decomposição. Lembrando que o objetivo dessa introdução é conseguirmos implementar de forma orientada a objetos, estruturas de dados, né? Também entender os algoritmos orientados a objetos relativos a essas estruturas de dados. Então, a classificação e instanciação, ela diz respeito à definição dos objetos. Então, todo objeto, anote aí essa propriedade do paradigma orientado a objetos. Todo, sem exceção, todo e qualquer objeto deve ser instância de uma única classe. De no máximo uma e no mínimo uma, de exatamente uma classe. Tá? Então, para criar um objeto, eu preciso sempre de uma forma, e uma única forma. Então, digamos que eu tenha 3 formas, ou 3 classes de objetos, as girafas, os leões e as serpentes. Eu não posso jamais ter aberrações como essa daqui, ó, né? Cabeça de leão, corpo de girafa e cauda de serpente. Não pode. Né? Porque eu não posso usar mais de uma forma para criar o meu objeto. Mais de uma classe. Não pode. Tá? Então, toda instanciação é feita a partir de uma única classe. E essa é a representação que nós utilizamos. Quem quiser utilizar a notação UML, né? Da linguagem de modelagem unificada. Nós temos aqui uma classe usuário. Essa classe tem o seu nome, que é o usuário, tem os seus campos de dados, que é o que chamamos de atributos. Então, o atributo nome e o atributo código, que são string, né, texto. E temos as operações da classe, que são implementadas através de métodos. Né? Então, aqui, verificar código, que tem um parâmetro code do tipo string, e o retorno, nesse caso, é booleano. Tá? Então, nessa representação aqui em UML. E a partir de uma mesma classe, nós podemos instanciar ou criar quantos objetos nós quisermos, quantos forem necessários. Nesse caso, foi criado o objeto João e o objeto Maria, que são instâncias de usuário. Então, tanto João quanto Maria vai ter um nome, vai ter um código. Né? E tanto João quanto Maria, por meio deles, a gente pode executar a operação ou método verificar código. Tá joia? Então, a instanciação. Todo objeto é instância de exatamente uma classe. Tá? Então, digamos que eu tenha uma classe chamada carro e nós criamos 2 instâncias de carro, 2 objetos aqui de carro. Então, como são instâncias de uma mesma classe, eles terão os mesmos atributos, os mesmos campos de dados. Porém, os valores desses atributos certamente podem variar. Tá? E o comportamento, né, ou os métodos que podem ser executados são os mesmos. Porém, ao executar o acelerar em uma van, o comportamento, apesar de ter o mesmo método,
mas a maneira de executar pode levar em considerações ou em consideração seus atributos. E aí, a partir desses atributos, o comportamento pode ser diferente, entende? Ambos eu posso acelerar, posso frear, posso ligar a seta. Mas a maneira de acelerar, se levar em consideração o estado dele, que é o valor dos atributos, vai acabar sendo diferente. Pode ter um atributo aqui, potência do motor ou peso, né? Eventualmente, do carro, isso aí ter algum impacto em alguma dessas operações, né? Então, os atributos são os mesmos, mas os valores não necessariamente. E para implementar uma classe é simples, né? Aqui dois exemplos, né, de implementação da mesma classe. Na nossa disciplina vamos usar principalmente a linguagem Python, né? Continuar usando a linguagem Python, que vocês já estão habituados desde a introdução à programação. Na disciplina de orientação a objetos eu prefiro usar Java, que torna mais explícita, né? A linguagem torna explícita alguns conceitos essenciais de orientação a objeto. Eu acho mais didático, mas continuaremos utilizando Python. Então essa é a representação em Python de criação de uma classe. Tá? Então, a classe pessoa, e nós criamos ou representamos os atributos por meio, né, dessa operação chamada underline, underline, init, underline, underline. Tá? Vamos abstrair, por enquanto, o papel, né, de algumas coisas aqui, de alguns conceitos utilizados aqui. Por exemplo, por que esse underline, underline? Vamos abstrair, tá? Então, esse método precisa existir em uma classe Python, porque é por meio dele que a gente inicializa os valores dos atributos, tá? Então, a gente pode ter, e precisa ter, na verdade, um objeto, um parâmetro self. Então, esse parâmetro self é o parâmetro que é utilizado para fazer referência ao objeto, tá? Então, vamos abstrair um pouco desse conceito, né, para, no decorrer da necessidade, a gente explica direitinho no código já. Fica mais didático, tá? O mais essencial, o principal que eu quero mostrar aqui é, sempre que eu colocar no corpo desse método, self ponto alguma coisa, eu estou definindo atributo, definindo os campos de dados, né? Todos os objetos dessa classe. No caso da classe pessoa, toda pessoa vai ter um nome, toda pessoa vai ter uma idade. Note que os valores iniciais desses campos de dados, desses atributos, já foram passados como parâmetro. Poderiam não ser, né? Eu poderia, sei lá, inicializar nome e idade através dos parâmetros e criar aqui um terceiro atributo, né? Digamos, sei lá, tempo de serviço, inicializando com 0, para dizer que toda pessoa, todo objeto que eu criar de pessoa, começa com um tempo de serviço 0, e depois pode eventualmente ser alterado no decorrer da execução do software, né? Mas nesse caso daqui não. Os dois atributos foram inicializados com valores paramétricos, né? Com parâmetros, né, que a gente precisa informar. Tá joia? E para utilizar essas classes, né, ou instanciar objeto dessas classes também é simples, né? Nós definimos o nome do objeto. Isso aqui é um nome único nesse trecho de código, né? Esse P diz respeito a esse objeto. Esse objeto é a instância de pessoa, onde a gente passa João e 30, respectivamente, para nome e idade. Note que não precisa passar nenhum valor para self, tá? É só um parâmetro que precisa ser informado nesse método init, tá? Na função init, para que seja utilizado de forma a fazer referência para o próprio objeto, self, né? Ele mesmo. Tá? Então, no objeto em questão, criou-se o atributo nome, e no objeto em questão, criou-se o atributo idade. É? Então, o atributo nome, né, o self.nome lá na classe, ele vai ser guardado dentro de P. Daí o encapsulamento. Então, quando eu quiser acessar o atributo nome, eu posso acessar p.nome, p.idade, diz respeito ao atributo idade. Percebe?
Então, se eu tivesse um outro objeto, Maria, igual pessoa, Maria 28, então eu poderia colocar Maria.nome, diz respeito ao valor do atributo nome no objeto Maria, não no objeto P, que é João. Percebe? Então, esse encapsulamento faz com que, melhor, essa abstração, né, faz com que a gente guarde os valores dos campos de dados dentro de cada objeto. Tá joia? Detalhes de encapsulamento mais refinado, como visibilidade ou não desses atributos, a gente vai abstrair um pouco, mas no decorrer das aulas práticas eu posso pincelar um pouco mais de boas práticas de programação. Tá joia? Mas por enquanto, isso aqui é suficiente para a gente entender o conceito. Então, só para ter tudo contido em um slide só, né? Então aqui nós temos essa implementação completa e a utilização dela em Python, tá? Então nós criamos a classe pessoa, definimos a função init, esse método de inicialização, né, dos valores dos atributos, ele que define quais são os atributos e já faz a inicialização, nesse caso por parâmetro, tá? E criamos dois objetos, P1 e P2, P1 que é o João de 30 anos e P2 que é a Maria de 31 anos. Então, cada objeto desse é único, tá? Tem a sua identidade. P1 é a identidade ou a referência na memória do objeto P1 e P2 é a identidade ou a referência para o objeto em si, P2. Tá joia? E o que chamamos de estado de um objeto, cada objeto tem um estado, é uma das propriedades, né, como vimos, são os valores dos atributos em um determinado instante da execução. Esse é o estado do objeto naquele instante da execução. Tá joia? E o comportamento é sempre o mesmo, né? Todas as operações ou todos os métodos são os mesmos para todos os objetos de uma mesma classe. A maneira de executar pode variar, porque nada impede em uma dessas funções, em um desses métodos, ter um if, se idade menor que tanto, faça isso. Se idade, caso contrário, faça outra coisa. E aí pode variar, claro, né, em função do estado de cada objeto. Tá? Então, os atributos e os métodos compõem o comportamento. Né? E, claro, os métodos são funções, né? Só que funções que estão dentro da classe. Então, toda função para ser chamada de método dentro da classe, ela precisa iniciar com um parâmetro self. Tá? Então, falar, silenciar e andar são métodos da classe pessoa. Então, é dessa maneira que nós representamos, como nós vimos, né? Uma classe do ponto de vista da modelagem UML, tá? Um diagrama de classe. A classe tem essas três partes: nome, conjunto de atributos e o conjunto de métodos da classe. O método self, ele é representado dessa maneira em UML por meio do estereótipo create. Então faltou um segundo menor que e um segundo maior que. A tag tem que ser dupla em UML, que é o que chamamos de estereótipo, tá? Então o create indica o construtor, né? Ou o inicializador dos objetos, o init do Python. Já é? Nesse caso, temos dois métodos, o getPlaca e o dirigir. Né? Temos dois métodos para todos os objetos da classe automóvel. Então, temos aqui, né, o getPlaca, o dirigir, lembrando que todo método começa com o self, e o init é o construtor. Não podemos, né, sem polêmica, chamar de método. Não deixa de ser um método, mas é um método especial, todo peculiar, e ele é responsável pela inicialização. Note que o init, nesse caso, ele recebe apenas a placa, né? Nós criamos aqui apenas um atributo placa, e ele tem um valor default. Se não passar nenhum valor de placa, vale xx123. Tá? Se por acaso for passado um valor para a placa, esse valor é atribuído no atributo placa. Já é? E o self representa, como eu disse, o próprio objeto
que estiver em execução. Né? Então, mas vamos abstrair por enquanto. Né? E esse daí seria a representação de uma classe automóvel com um atributo placa, indicado aqui no self.placa, e dois métodos, um chamado getPlaca e outro chamado dirigir. O getPlaca não tem parâmetro nenhum e o dirigir tem o parâmetro velocidade. Então, construtores são meio que métodos especiais para a inicialização do objeto, mas não é bom chamar de métodos, vamos chamar de construtores, tá? Ou função init, método init, quando estivermos falando em Python.